Aí, pessoal, voltamos aí com a literatura brasileira. Agora o Gordo vai falar um pouco sobre naturalismo. Uma escola literária bem doida aí, bem loucona, que modificou um pouco a nossa literatura. Vamos lá então. Continuando o nosso estudo da literatura brasileira, hoje nós vamos ver a segunda parte, o caso aqui, o naturalismo. Tá? A primeira parte foi o realismo, agora nós vamos ver o naturalismo. As características são muito parecidas, eles se deram na mesma época, tá? Podemos dizer que o naturalismo ele vem de uma tendência do realismo. Agora nós vamos dar uma olhadinha o que mudou, o que diferenciou ele, ok? Então, literatura brasileira, naturalismo. Então, lá no século XIX, nessa época tinha surgido, novas concepções a respeito do homem, da vida em sociedade. Tá? E os estudos da biologia, da psicologia, sociologia estavam em alta. Então os naturalistas começaram a analisar o comportamento humano e social, apontando saídas e soluções para esses problemas. Tá? Então aqui no Brasil os escritores naturalistas ocuparam-se principalmente com os temas mais obscuros da alma humana, os temas patológicos, tá? E por causa disso, outros fatores importantes da nossa história, como a abolição da escravatura e a república, foram deixados de lado. Então, o naturalismo ele surgiu na França em 1870, com a publicação da obra Germinal, de Émile Zola. O primeiro livro que fala das péssimas condições de vida dos trabalhadores das minas de carvão na França do século XIX. Então esse livro, ele tem até a capa dele, é uma capa bem forte, tá? Então ele vai trazer essa diferenciação. O que seria essa diferenciação? Ele aproximou o homem ao animal, os homorfismos, a zoomorficação. Nós vamos ver isso nas obras aqui no Brasil. Eu vou ter o determinismo, raça, meio, momento agindo. A investigação da sociedade e dos caracteres individuais ocorre de fora para dentro, ok? Então, a influência do ambiente, da situação no homem. Então, na teoria do romance experimental, de Émile Zola, o escritor sintetiza os fundamentos do naturalismo, ao propor a substituição do estudo do homem abstrato e metafísico pelo do homem natural, sujeito às leis físico-químicas e determinado pela influência do meio. O meio influencia o homem nas suas ações. Então, o naturalismo ela é uma ramificação do realismo. Uma das suas principais características é a retratação da sociedade de uma forma bem objetiva. Tá? Os naturalistas abordam a existência humana de forma materialista. O homem é encarado como produto biológico, passando a agir de acordo com seus instintos, chegando a ser comparado com os animais, a zoomorficação. Essa é uma grande característica do naturalismo. Segundo o naturalismo, o homem é desprovido do livre-arbítrio, ou seja, o homem é uma máquina guiada por vários fatores, leis físicas e químicas, hereditariedade e meio social, além de estar sempre à mercê de forças que nem sempre consegue controlar. Para os naturalistas, o homem é um brinquedo nas mãos do destino e deve ser estudado cientificamente. Olha o conceito deles aí. Então, algumas características dele. O romance de intenção e fisionomia científica. O homem é um ser escravo da hereditariedade, do meio social, o determinismo. O naturalista dá preferência às personagens degeneradas, portadoras de patologias físicas e morais, taras e vícios. Aparece aqui os atos fisiológicos, instintos sexuais e a presença do feio repulsivo na literatura brasileira, ok? O autor naturalista dá preferência às personagens e aos ambientes das classes sociais mais baixas. O amoralismo, tudo pode e deve figurar na literatura. O homem é encarado pelos seus aspectos fisiológicos. Ele é um animal social que luta ferozmente pela sobrevivência. Isso aí é demonstrado nas obras. Então, aqui eu tenho uma diferenciação entre o realismo e o naturalismo. A escola literária naturalista é conhecida como uma radicalização do realismo, que se baseia na observação fiel da realidade e na experiência. Logo, o indivíduo se determina pelo ambiente e pela hereditariedade.
É no romance naturalista que a abordagem extremamente aberta do sexo aparece, o que resultou em algo muito chocante para a sociedade conservadora da época. Naturalistas escreviam sobre o instinto fisiológico e natural, retratando a agressividade, a violência e o erotismo, como elementos que simplesmente fazem parte da personalidade do ser humano. Então pode-se dizer que essa escola literária surge ali no século XIX, na metade do século XIX, mais para o final, tá? Então o naturalismo no Brasil começou aqui com o romance O Mulato, tá? Do autor maranhense Aloysio de Azevedo, no ano de 1881. O mesmo autor também escreveu a obra O Cortiço, que acabou sendo um dos romances mais marcantes da literatura brasileira. Então, ele que trouxe, o Aloysio, ele trouxe esses traços naturalistas para o Brasil. O Aloysio, tá? Ele era jornalista e desenhista, caricaturista. Escreveu romances, contos, operetas e revistas teatrais. A principal obra dele é O Mulato e O Cortiço, ok? O Mulato, porque ele iniciou o realismo no Brasil, em 1881. Já o Cortiço, ele é de 1890, e ele é uma das principais obras do naturalismo, tá? Ele é um romance social que tem o poder de dar vida aos agrupamentos humanos, tá? Os protagonistas são vistos de fora e o drama é apenas um fatalismo, uma sorte inevitável, né? Ele não tem nada de psicológico. Ele vai mostrar como é que funciona aqueles seres dentro do cortiço. E o grande personagem do cortiço é o próprio cortiço. Eles dão vida àquele espaço, ok? Então, o cortiço, ele é um marco do naturalismo no Brasil, onde os personagens principais são os moradores de um cortiço do Rio de Janeiro. Tá? Ele é um precursor das favelas, onde moram os excluídos, os humildes, todos aqueles que não se misturavam com a burguesia, e todos eles possuindo os seus problemas e vícios decorrentes do meio em que vive. Pessoal, compare um cortiço, quem já assistiu o Chaves, ele mora num cortiço. O cortiço seria aquilo ali, um monte de gente junta, um monte de tipos morando, cada um com as suas atitudes, tá? O autor descreve a sociedade brasileira da época, formada pelos portugueses, os burgueses, os negros e os mulatos, pessoas querendo mais e mais dinheiro e poder, pensando em si só, ao mesmo tempo em que presenciam a miséria, ou mesmo a simplicidade de outros. Essa obra de Aloysio de Azevedo tem dois elementos importantes. Primeiro, o extensivo uso do zoomorfismo. Ele compara ali o homem, né, como um animal. E foi a primeira obra brasileira a expor um relacionamento lésbico, ok? Prestem atenção, aqui eu tenho um relacionamento lésbico, mulher com mulher. Eu tenho também O Mulato, de 1881, tá? Que tem uma linguagem coloquial simples e direta. O romance ele é considerado um marco inicial do naturalismo, que trata do preconceito racial e crítica à igreja, também do Aloysio. Tá? O romance nos fornece uma boa visão do meio maranhense da época. Raimundo é mulato, mas ignora a própria cor e a sua condição de filho de escravo. Sendo doutor, estudara na Europa, não consegue entender as reservas que lhe faz a alta sociedade de São Luís. O personagem é dotado de encantos e poder sedutor junto às mulheres, o que não deixa de, pela idealização, né, aproximá-lo das personagens romancescas. Tá? Adolfo Caminha, ele já traz algumas outras obras, A Normalista, O Bom Crioulo, A Atenção, que são romances. Ele vai trabalhar também Judite, Lágrimas de um Crente, com contos, Voos Incertos, com a poesia, Cartas Literárias, que é uma crítica, e No País dos Yankees, que é uma crônica. A principal obra dele aqui dentro são essas duas marcadas, A Normalista e O Bom Crioulo. O Bom Crioulo é uma narração centrada no amor homossexual de dois marinheiros, o negro Amaro e o jovem Aleixo. Tá? Eu irei fazer uma videoaula somente desse livro. Tá? E eu tenho também A Normalista,
que é uma narração naturalista, né, com uma jovem criada pelo padrinho, ela tem um namorado rico, engravida do padrinho, mas ela casa com o policial, ok? Então também é um outro livro que, vamos dizer assim, causou na época. Raul Pompeia, tá? O Raul Pompeia, ele estudou direito, militou nos movimentos abolicionistas, colaborou na Gazeta de Notícias, envolveu-se em diversas polêmicas, até em um duelo com Olavo Bilac, e suicidou-se numa noite de Natal aos 32 anos. A principal obra dele é o Ateneu, tá? Ele é elaborado a partir das recomendações do autor. Tá? É um estilo realista ao apresentar problemas como homossexualismo, teorias científicas, dependência e outros. Traz como subtítulo Crônicas de Saudades. Tá? Essa obra tem uma riqueza no vocabulário, o impressionismo, isto é, não retrata a realidade diretamente, mas sim a impressão que essa produz no seu espírito. Tá? Desenhos sobre o Ateneu e pelo próprio autor. Tá? Ele fez esses desenhos. É bem interessante, essa obra conta aqui de um jovem que vai para um colégio interno, somente de meninos, onde o homossexualismo ali, os meninos mais novos são assediados pelos mais velhos. É muito interessante essa obra. E realmente ela vem mudando a visão da época, essas obras naturalistas, ok? Então aqui acabamos o naturalismo. Terminamos aqui o nosso naturalismo. Escola literária legal, ó, show de bola. Dê o seu like aí, se inscreva no canal, pois o Gordo aí ainda vai trabalhar nossa próxima escola aí, que vai ser o que? O parnasianismo, ok? Então vamos lá então.